Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Lucas Gerolamo, e hoje nossa aula vai abordar a respeito de diagramas elétricos, disciplina de instalações elétricas, tá bom? Então vamos lá. O que é um diagrama? Pessoal, o diagrama é uma representação de uma instalação elétrica, tá? Diagrama, eu tenho um circuito elétrico e eu preciso expressar esse circuito elétrico. Claro que eu farei o uso de diagramas, tá? Então a gente expressa circuitos elétricos através de diagramas. E existem alguns tipos de diagramas, tá? A gente vai abordar 3 deles. É o diagrama funcional, multifilar e unifilar, tá bom? Diagrama funcional, pessoal, é esse cara aqui, ó. O diagrama funcional ele é utilizado aí com representações gráficas do seu circuito. Ou seja, um leigo consegue facilmente interpretar esse diagrama funcional. As empresas, geralmente, que fornecem materiais elétricos, para algumas instalações, ele acaba informando aí a ligação do circuito aí dos seus componentes em diagrama funcional, porque é uma leitura mais palpável, não exige tanto conhecimento técnico, tá bom? Por exemplo, aí a gente vê a instalação de um interruptor simples que vai comandar uma lâmpada, ligar e desligar, né? Então a gente consegue observar, tem um condutor neutro, vai direto para a lâmpada, temos o condutor fase, que ele desce para o interruptor e retorna como um retorno, né? É o fio condutor retorno, e vai até a nossa lâmpada. Ou seja, se eu ligar a fase e o neutro direto na lâmpada, ela vai ficar constantemente ligada. Eu preciso interromper algum condutor. Quem eu interrompo? Sempre a fase. O neutro tem 0 volts, eu não preciso interromper o neutro. Mas a fase, eu preciso interromper, tá? Então a fase eu vou descer até o meu interruptor. Meu interruptor simples tem 2 terminais. Entre uma fase e sai retorno. O que o interruptor vai fazer? Ora, ele vai fechar esse caminho, permitindo que a corrente elétrica circule e energize a minha lâmpada. Ora, ele vai abrir esse circuito e vai desenergizar a minha lâmpada, impedindo que ela ligue, tá bom? Esse aqui é o diagrama funcional. Legal. E o diagrama multifilar é esse cara aqui, tá? O diagrama multifilar, ele começa a ser um pouco mais técnico, tá? Ele expressa aí o circuito através de simbologias. Por exemplo, essa aqui, ó, é uma simbologia de uma fonte de tensão alternada, tá? As linhas são os meus condutores. Aqui, ó, eu encontro uma chave aberta, um interruptor, ou ele fecha ou ele abre. E aqui eu tenho a minha lâmpada. Então aqui é meu condutor fase, meu condutor neutro que vai direto para a lâmpada e o retorno que vai para a lâmpada. Notem que é exatamente a mesma ligação deste circuito que foi expresso em um diagrama funcional. Porém, agora estamos expressando ele em um diagrama multifilar, tá bom? Bacana. Agora vamos ao diagrama unifilar. O diagrama unifilar é esse cara. Aqui sim, aqui é um diagrama mais técnico, tá? Esse diagrama aqui, ele é constantemente utilizado em projetos, tá? Em cima de plantas baixas, tem a planta de uma residência, de uma edificação. Preciso expressar os circuitos dessa instalação, vou expressar com diagrama unifilar. Preciso realizar a ligação elétrica através de circuitos expressos, o circuito vai estar sempre expresso em diagrama unifilar, tá? Em projetos. Esse diagrama aqui, diferente dos outros dois que a gente abordou, o funcional e o multifilar, o diagrama unifilar, cada linha não é mais condutor, ó. Observe as linhas que nós temos aqui, ó. Isso aqui não é mais fio, não é mais condutor, tá? Ele passa a expressar aí de forma diferente aí alguns componentes. Eu vou mencionar alguns para vocês aqui, tá? Ó, nós temos aqui, ó, esse cara aqui é um quadro de distribuição, tá?
Então, nosso quadro. De lá está saindo essa linha. O que significa essa linha, professor? Essa linha aqui é o eletroduto. Eu sou conduíte lá, tá? Então, aqui é o meu conduíte que vai até esse cara aqui, que é um ponto de luz, tá? Esse ponto de luz, ele tem uma lâmpada de 100 VA ou 100 watts. Ele pertence ao circuito 1 e ele é comandado pelo ponto de comando A, tá? Então, essa aqui é a potência. Agora, esse circuito 1, o que significa? Significa que quem vai alimentar esse cara é o circuito 1. Então, o diagrama unifilar já tem uma outra característica. Notem que os circuitos eu preciso nomeá-los, tá? Com números. Circuito 1, 2, 3, 4, 5. Por que acontece? Em uma instalação elétrica, os circuitos têm de ser separados devidamente de acordo com as normas NBR 5410. Tá? O que a norma diz? A norma diz que circuitos de iluminação têm de estar separados de circuitos de tomadas, que também têm de estar separados de circuitos de tomadas de uso específico, tá? Porque a gente tem tomada de uso geral, é a famosa TUG, tomada de uso geral, TUG. Também temos a tomada de uso específico, que é a TUI. Tá? Então, nós vamos encontrar esses três tipos de circuito em uma instalação. Tá? E como uma instalação, dependendo aí da proporção, vão existir vários circuitos, eu preciso nomeá-los. Tá? Só aproveitando aqui, só para esclarecer, tomada de uso geral é a tomada de casa que a gente está acostumado aí, né? Que a gente liga aí a nossa televisão, a tomada que a gente coloca o carregador do nosso celular, que a gente liga o nosso abajur, enfim. Isso aí é a tomada de uso geral, a TUG, né? A tomada de uso específico, o próprio nome diz, tá? Por exemplo, a sua casa tem, eu tenho certeza, o seu chuveiro. Olha lá, o seu chuveiro, você tem a alimentação que chega lá no seu chuveiro, você não liga nada mais ali naquele ponto além do seu chuveiro. Aquilo é uma tomada de uso específico, tá bom? Eu posso também determinar uma tomada de uso específico caso eu note que a minha carga, ao ser ligada aí em qualquer circuito, se essa carga consumir aí, ao ser ligada, consumir uma corrente igual ou acima de 20 amperes, eu tenho que deixar uma tomada específica para esse tipo de carga, tá bom? Ar-condicionado também é necessário instalar uma tomada de uso específico e assim vai, etc, tá bom? Legal. Então, eu sei então que os circuitos têm de estar separados. Já que eles têm que estar separados, eu preciso nomeá-los. Então, eu nomeei o circuito daqui da iluminação. Aqui é um ponto de luz. Então, quem vai alimentar esse circuito aqui, esse ponto de luz, vai ser o circuito 1, tá? E aí, observa que eu tenho uma barra e outra barra aqui com um tracejado em cima, com um traço em cima aqui, tá? O que significa isso? Essa instalação, pessoal, esse diagrama é exatamente as mesmas ligações que nós vimos aqui, no multifilar e aqui no funcional. Essa instalação aqui é exatamente igual. É uma fase, esse cara aqui é uma fase, e esse cara aqui, é um neutro. Condutor fase, condutor neutro. Então, o que eu estou falando? Que dentro desse eletroduto, dentro do meu conduíte, existe um fio fase e um fio neutro que caminha até o ponto de luz. E aí, eu vejo que tem outro eletroduto chegando até aqui nesse cara que tem um A do lado. Esse cara aqui, é uma simbologia de um interruptor simples. Tá? Pessoal, nós vamos encontrar diversas simbologias para diagrama unifilar. Diversas. Eu, particularmente, já vi aí mais de 5 modelos de um só carga, aí, de um só componente. Tá? Então, isso vai acontecer. Tá bom? Então, é importante aí você acompanhar sempre nos projetos a legenda e aí você vai conseguir facilmente realizar a sua interpretação, tá bom? Então aqui, é um conduíte que vai até um interruptor simples que eu dei o nome de A, tá? Então, essa aqui é outra característica. O seu interruptor, que é um ponto de comando, né? Ele vai controlar a sua iluminação, ele tem de também estar expresso aí qual é o ponto de comando dele. Já que eu usei números para nomear os circuitos,
utilizarei letras para nomear pontos de comando, tá bom? Porque pode acontecer que dentro de uma acomodação eu tenha, por exemplo, 4 pontos de luz, sendo que dos 4 pontos de luz, 3 deles serão controlados por um interruptor e o quarto será comandado por outro interruptor. E aí como que eu vou saber quem está comandando quem? Qual ponto que vai corresponder a qual interruptor? Como que eu vou saber? Eu vou colocar na minha carga quem está controlando ela e eu vou colocar no meu interruptor o nome dele, no meu ponto de comando, ok? E aí, ó, como nós vimos aqui no diagrama funcional, o que acontece? Ó? A fase desce para o interruptor e sobe um retorno. Olha só, a fase 1, eu preciso informar qual é a fase 1, porque aqui está simples, eu tenho só um circuito. Mas quando eu tiver 5, 6, 10 circuitos, como que eu vou saber qual fase que desceu? Preciso nomear. Fase 1 desceu e subiu. Essa meia barra aqui, ó, é o retorno. Subiu o retorno A. Preciso informar quem pertence a esse retorno, ao interruptor A. Tudo que entra no interruptor, quando sai, é retorno. Então, saiu o retorno A, que passa por esse eletroduto e vai para a minha lâmpada. Tá bom? Então, aqui o nosso diagrama expressa aí a mesma ligação dos outros dois que nós vimos. Tá bom? Esse aqui é o diagrama unifilar. Pessoal, rapidamente aqui, ó, vou passar aqui, ó, um exemplo para vocês, ó. Observe o diagrama unifilar em cima de uma planta baixa. Então, pessoal, isso aqui é uma parte de uma planta baixa, tá? Aqui eu tenho as portas, tal. Olha o meu quadro aqui, ó, de distribuição. Olha só, do meu quadro sai um eletroduto que está expresso aqui, ó, que esse eletroduto é de 20 milímetros, tá? Lá sai o circuito 2, que é uma fase e um neutro. Eu estou utilizando um fio de 1,5 milímetro. Essa fase, esse neutro, chega até o meu ponto de luz, que é de 100 watts, comandado pelo ponto A, que pertence ao circuito 2. Aqui eu tenho o meu interruptor simples A aqui, ó, tá vendo? Ó? Desceu a fase 2, chegou no meu interruptor, subiu o retorno A, que foi até a minha lâmpada. Então, note que pela planta eu já consigo saber, olha onde está meu ponto de luz, olha onde está meu quadro, olha onde passa o meu eletroduto, olha onde está o meu interruptor. Você entende? Então, o diagrama unifilar, ele nos permite isso, eu colocar um diagrama em cima de uma planta, coisa que o diagrama funcional e o diagrama multifilar não permite, tá bom? Pessoal, algumas simbologias temos aqui, tá? Existem várias, então peço para vocês que pesquisem aí, tá? Então temos algumas simbologias, tá? Por exemplo, vou comentar algumas delas aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, aqui é um condutor fase, esse cara aqui, ó, condutor neutro. Esse cara aqui é o retorno e esse cara é o terra. Esse cara aqui, ó, é o quadro de distribuição nosso. Esse cara, interruptor simples, tá? É um interruptor simples. Esse cara aqui, ó, interruptor paralelo. Esse cara aqui, interruptor intermediário, ponto de luz. E as tomadas. Tá? As tomadas a gente não abordou aí nos circuitos, então vamos conversar rapidinho sobre elas. As tomadas, assim como o ponto de luz, tomadas a gente vai energizar cargas, certo? Então eu preciso dizer qual é a potência dessa minha tomada e qual circuito que ela pertence, tá? É muito importante expressar esses dados sempre no nosso circuito, tá? No diagrama unifilar, isso é obrigatório. Eu preciso fazer, é necessário, tá bom? Aqui, ó, essa tomada aqui, ó, tomada de luz na parede. É uma tomada simples aí, ó, e a gente chama de tomada baixa. Tá vendo, ó? 300 milímetros do piso, ou seja, 30 centímetros, né? 300 milímetros é igual a 30 centímetros. Então é a tomada baixa, aquela tomada que a gente conhece que fica próximo do solo, tá? Essa medida aqui é um padrão, ok? Esse cara aqui, o que é? Essa tomada pintada no meio aqui é uma tomada média. A gente chama de tomada média, tá? Então ela fica aí a 1,30 m do piso, tá bom? Isso daqui, ó, essas simbologias vai diferenciar qual é a altura da tomada em relação ao piso. Assim como essa aqui é a tomada alta. A tomada do seu chuveiro,
tem que estar mais ou menos aproximada aí a 2 metros do seu piso. Então, ó, tá aqui, ó, tomada alta. Essa daqui, ó, tomada média. Essa aqui é a tomada baixa, mais próximo do piso. Tá bom? Legal? Bom demais. Então, ó, vamos analisar um exemplo aqui. Olha só, pessoal. Aqui eu tenho uma ligação de 2 interruptores paralelos que vão energizar uma lâmpada. Ou desenergizar, né? Vão controlar essa lâmpada, tá? Olha só. Olha como que é um interruptor paralelo, né? Diferente do simples. O simples tem apenas 2 terminais. O paralelo você vai encontrar 3 terminais. Como é que funciona esses 3 terminais? Ora, eu vou... Esse terminal do meio a gente chama de terminal comum. Ora, esse terminal... Porque ó, o interruptor ele tem 2 posições, né? Tem 2 posições. Liga, desliga, liga. Tem 2 posições. Ora, ele vai fechar esse terminal com o de cima. Então, ele vai permitir que a corrente passe por... A corrente que entra aqui vai subir e sair por aqui. Mas se eu apertar ele, a minha corrente vai entrar por aqui e sair por debaixo. Tá? Então, na verdade, esse interruptor, não necessariamente ele interrompe. Ele faz o quê? Ele pega a sua corrente, ele joga de um caminho ou ele joga para o outro caminho, dependendo do estado aí que você apertar seu interruptor. Tá? Para que ele serve? Quando eu quero ter 2 pontos de comando para controlar uma só lâmpada ou mais lâmpadas, enfim. Mas eu quero ter 2 pontos de comando. É muito utilizado em escadas, corredores, grandes galpões, tá bom? Então vamos observar aqui, ó, a ligação. Olha só, esse aqui, ó, que cara é esse daqui, ó? Diagrama funcional, né, ó? Olha só que legal. Diagrama funcional. Aqui embaixo, aqui, ó, também temos um outro tipo de diagrama funcional, tá bom? Então como é que funciona, ó? Ora o terminal do meio fecha com o de baixo, ora o terminal do meio fecha com o de cima. Então aqui é um interruptor e aqui é outro interruptor. Meu neutro não oferece risco, ele vai direto para a lâmpada. A minha fase oferece risco, eu vou mandar no terminal do meio de um dos 2 interruptores que eu tenho, que vão controlar. A fase vai entrar no meio de um dos 2. Entrou fase em um interruptor, tudo que sai do interruptor é retorno. Então saem 2 retornos que vão até o segundo interruptor, e aí esses 2 retornos entram aqui e sai mais um retorno que vai até a lâmpada, tá bom? Por exemplo, o estado que está aqui agora, essa lâmpada ela vai ficar desligada. Beleza? Legal, tranquilo, a gente não está aqui para falar sobre funcionamento, eu quero saber agora o seguinte, caso eu queira expressar esse diagrama em diagrama unifilar, esse circuito em diagrama unifilar, como que eu faço? Vamos lá tentar fazer? Olha só, pessoal. Eu desenhei aqui um cômodo, tá? Então, nesse cômodo tem 2 entradas. E eu quero controlar, eu quero instalar aqui. Eu vou fazer uma instalação nesse cômodo. Eu vou colocar um ponto de iluminação aqui no centro. E aí, como tem 2 entradas, eu vou precisar de 2 pontos de comando, tá? Eu vou precisar de um quadro aqui para chegar a minha alimentação de algum lugar. Então eu vou posicionar cada componente e a gente vai fazer essa instalação juntos. Bom, pessoal, ó, voltei aí. Então, ó, coloquei o nosso quadro de distribuição aqui que vai alimentar nosso circuito, um ponto de luz no centro e 2 interruptores paralelo, tá? Ele está todo pintado, é paralelo, para controlar esse ponto de luz, tá? E aí eu coloquei uma tomada baixa aqui, ó, também. Vamos ligar uma tomada aí. Tá? Então, o que é necessário? Antes de eu começar a ligar, meus pontos de comando não tem nome, minha lâmpada não fala qual circuito ela pertence, não fala quem vai controlar ela, não expressa qual é a potência ou a quantidade, porque isso aqui é um ponto de luz. Então eu posso ter mais de uma lâmpada aqui, não fala quantas lâmpadas tem aqui, por exemplo. Tá? Olha a minha tomada aqui, minha TUG, tomada de uso geral, tomada baixa, minha tomada baixa aqui, ó. Não está expresso na minha tomada baixa qual circuito ela pertence e qual é a potência dela, tá? Então, temos que colocar esses dados. Então, vamos colocar? Prontinho, meus colegas, olha só. Então, ó, coloquei as informações do meu ponto de luz, da minha tomada baixa e do meu ponto de comando, tá? Olha só, notem que eu tenho 2 pontos de comando e eu coloquei a mesma letra. Porque essa letra ela se referencia ao ponto de comando. Desculpe, eu tenho 2 interruptores e eu coloquei o ponto de comando aí com o nome de A. Por quê? Porque ambos interruptores eles irão realizar o mesmo comando.
Ora um vai desligar, ora outro vai ligar. São dois interruptores, porém os mesmos realizam o mesmo comando, pertencem ao mesmo comando. Qual o comando? A. Então a gente chama de ponto de comando A, tá? Eu tenho dois pontos de comando A, dois interruptores. Perfeito? Tá bom? Então, ó, o que eu aproveitei e coloquei aqui também? Saindo do meu quadro, olha aqui o eletroduto que vai até o ponto de luz, né? O que está saindo do meu eletroduto? Aí eu coloquei aqui, ó, coloquei que dentro do meu eletroduto tem uma fase, tem um terra, tem um neutro. Ah, pessoal, ó, o terra, em algumas simbologias também vocês podem encontrar assim, tá? Ó. Por exemplo, ó, posso apagar aqui, ó. Vai acontecer também, tá? Qual que tá certo? Sei lá, tá? O que tá certo é o que estiver expresso no seu... Pô, me falhou agora a memória? Lembrei! Na sua legenda! É o que vai estar na sua legenda, é o que tá correto, tá bom, gente? Beleza? Então, olha só o que tá saindo do meu quadro aqui, ó. Eu saio com uma fase, com terra, com neutro que pertence ao circuito 1. E eu saio também do meu quadro com uma fase, com neutro que pertence ao circuito 2, tá? Então, ó, o circuito 2 é da lâmpada, o circuito 1 é da minha tomada, sem VA. Olha aqui, ó, o meu ponto de iluminação tem duas lâmpadas de 100 VA. No caso, já que eu estou trabalhando com VA, tá? Você vai depender da unidade de medida. Pode ser watts, tá? Mas geralmente a gente trabalha com VA. Mas isso é assunto para outra aula. Beleza, legal. Então, ó, o que eu estou dizendo aqui? Ó? Que dentro desse conduíte, dentro desse eletroduto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 fios passando aqui, tá? 5 fios passando aqui. E aí, pessoal, no seu projeto é interessante você colocar qual é a bitola, né, a seção do seu fio, qual é também a seção aí que você está usando do seu eletroduto, mas por enquanto a gente quer entender o circuito, tá bom? Então, olha só, eu tenho a fase e o neutro e terra. Eu preciso de terra para tomada, tá? A norma pede isso, ok? Então, ó, como que eu sei aí, como que eu faço a minha ligação desse interruptor paralelo? Como que eu realizo essa ligação? Vamos observar lá o diagrama funcional para ficar mais fácil? Olha o diagrama aqui, ó. No meu diagrama funcional, ó, olha só aqui, ó, fase neutra. Tá vendo aqui, ó, tem uma fase e um neutro que sai do quadro. Olha só o que está descendo aqui, ó, uma fase desce para o interruptor. Então, peraí, vamos voltar lá. Eu preciso fazer que a fase desça para algum interruptor. Para qual? Sei lá, tanto faz. Então, eu vou descer a fase para esse primeiro interruptor aqui, tá bom? Olha só, meus nobres guerreiros. Olha o que eu fiz, ó. Eu desci com uma fase que entrou no interruptor paralelo e saíram dois retornos A. E qual fase? A fase 2, porque aqui eu também tenho a fase 1, né? Ó. Tem a fase 1, mas eu desci com a fase 2, tá? Vamos observar aqui, ó. Olha lá, ó. Desci com uma fase, saem dois retornos. E para onde está indo esses dois retornos? Para o meu segundo interruptor, entra dois retornos e sai um retorno. Ou seja, terão 3 retornos aqui nesse eletroduto que vai para o meu próximo interruptor. Então vamos ligar lá? Bacana! Olha só, liguei aqui, ó. Desci com um retorno A, entrou no interruptor e saíram 2 retornos A. Então todo mundo aqui se chama A, tudo retorno A. Tá bom, gente? E aí, olha só. Esses 2 retornos entraram no interruptor. Esse um retorno que saiu do interruptor A, para onde que ele vai? Para a lâmpada. E o neutro? Direto para a lâmpada. Será que o meu diagrama unifilar está respeitando isso? Vamos observar. Ó. Fase neutro do circuito 2. Fase neutro chega até aqui. Ó. Então o neutro já chegou na minha lâmpada. Então o neutro eu já liguei nela. Tá ok. Né? Eu tenho 2 lâmpadas aqui no caso. Beleza, legal. Só que ó, a fase 2 ela continuou e desceu. Entrou no interruptor paralelo, saindo 2 retornos. Os 2 retornos subiram por aqui. Os 2 retornos desceram. Chegou no meu segundo interruptor paralelo e saiu um retorno dele que retorna até minha lâmpada. Acabou-se tudo.
É isso aí, acabou-se. Não, calma aí, calma aí. Eu tenho aqui ainda a minha tomada baixa. Preciso levar a fase, o terra e o neutro para minha tomada. Ó, fase, neutro e terra do circuito 1 já passa aqui. Só falta passar por aqui para chegar até a minha tomada. Então vamos ligar para finalizar a nossa instalação desse nosso cômodo. Pronto, agora sim, ó, finalizado. Show de bolas, hein? Show de bola, show de bola. Olha só que coisa, ó. Então, vamos recapitular aqui, ó. Fase neutro do circuito 2, desceu fase para o interruptor paralelo, saíram dois retornos desceram. Nos dois retornos entrou no meu interruptor paralelo e saiu mais um retorno que voltou para minha lâmpada. O neutro já foi ligado direto. Maravilha! Aí eu tenho fase, terra e neutro do circuito 1, que é o circuito do quê? Da minha tomada. Tomada de uso geral, que é minha tomada baixa. Então, ó, fase neutro. Aqui em São Paulo, fase neutra é 127, tá? Por exemplo, se aqui em São Paulo sua tomada, caso você queira que ela tenha tensão de 220 volts, seria fase, tá bom, gente? Então, ó, fase, terra e neutro foi até aqui, ó, nesse ponto de luz, só que ele só passou por aqui, ó, passou e desceu o quê? Fase, terra e neutro, que chegou até minha tomada. Agora sim, agora o meu circuito vai funcionar. Tá bom, pessoal? Então é isso daí. Dúvidas? Comenta aí, faça um comentário aí para mim, sugestões, por favor, eu agradeço. Peço por gentileza, aperta esse joinha aí, meu, me ajuda aí, se inscreva no canal e vamos até o próximo vídeo aí. Muito obrigado.